Nesse bloco é alinhar um pouco das nossas expectativas, apresentar para vocês o questionário e onde encontrá-lo na plataforma do Evidente. Então, a ideia nesse momento com o questionário é a gente entender as preferências dos dentistas de todo o Brasil, para entender qual é o pensamento deles em relação a determinadas decisões clínicas a partir de cenários diferentes. Por isso, a nossa expectativa é que haja uma colaboração e um engajamento desses profissionais, a fim da gente entender esses padrões de preferências e melhorar a prática clínica. Assim, aliando a ciência cidadã, que tende a alcançar populações com diferentes perspectivas e realidades. Nesse contexto, o dentista não só responderá perguntas, como contribuirá ativamente para a construção do conhecimento. E isso deve ser sempre reforçado quando a gente for apresentar esse questionário para eles. Assim, criando uma ponte entre a ciência e a prática clínica, aumentando a relevância e aplicabilidade dos estudos. Com isso, nós esperamos um envolvimento da população e um engajamento, fazendo com que, através de uma corrente do bem, essa pesquisa chegue para muito mais pessoas e dentistas. Agora, um pouquinho sobre a estrutura do questionário. Ele foi dividido em algumas fases. A primeira é o termo de consentimento, que a Renata apresentou. Temos informações adicionais. A segunda seção é em relação aos dados de identificação desses participantes, características gerais. Aí vem as perguntas em relação aos seus conjuntos de escolha. Então, para essas perguntas, as sessões foram divididas em intervenções, diagnóstico, perguntas gerais, opções reais, reconhecimento de cenário e informações finais. Com o termo de consentimento livre e esclarecido, como a Renata explicou, nós buscamos apresentar o estudo para esses participantes e explicar para eles como os dados serão usados e coletados, garantindo com que o dentista consiga entender o objetivo do estudo e aceite participar voluntariamente. Nas informações adicionais, nós vamos coletar alguns dados, como quem te encaminhou para essa pesquisa, ou se já participou de outras pesquisas, dentre outras perguntas. E nos dados de identificação, o nosso objetivo não é identificar o participante, porque os dados precisam ser sigilosos e anonimizados. Mas nós coletaremos dados como CPF, idade, autodeclaração, gênero e orientação profissional, para a gente conseguir entender como essas preferências estão relacionadas a essas características. Também coletaremos alguns dados gerais, como dados demográficos de formação, atuação profissional, setor de trabalho, ano de formação, anos de experiência clínica, cidade de atuação e atualização profissional. É importante a gente salientar nesse momento para vocês que o centro aplicador precisa realmente testar esse questionário antes de aplicar ele, a fim de fazer as modificações necessárias, dependendo da realidade de vocês. Então, o que a professora Paola comentou, né, que talvez precisasse de algumas alterações, sim, esse é o indicado, assim como foi feito no centro de Brasília. O professor Fábio percebeu, por exemplo, que precisava mudar a forma de apresentação desse questionário. Então, em reunião com a equipe, isso foi feito da melhor maneira possível. Tá bom? Na nossa próxima etapa, que vai ser a da oficina, a gente vai pedir para vocês, em conjunto, né, debaterem. E aí, na parte de conjuntos de escolhas em si, esse dentista vai ser apresentado a um cenário, em que será apresentado para ele um enunciado com as duas alternativas hipotéticas, como a Gabriela apresentou. Então, antes de apresentar as duas alternativas, vai ter uma situação para eles responderem, que a Luana vai explicar para vocês. E aí, assim, ele precisa escolher por uma resposta que o melhor represente. É importante lembrar também que não tem uma resposta certa ou errada, como no TCLE.
Não existe uma resposta certa ou uma resposta errada. É importante que esse participante não tenha medo de responder. E, muitas vezes, possa ser que ele não seja submetido a um cenário que foi apresentado, mas que ele deve inclinar a sua resposta para aquilo que ele acredita. Isso são informações necessárias para passar para eles. Então, quanto às alternativas, é importante a gente pontuar nesse momento que elas não vão ser rotuladas, mas sim descritas por alguma característica daquela opção. Então, como a Gabi havia comentado anteriormente, quando a gente fala da usabilidade de um determinado procedimento, nos pares de alternativa, então, vai estar descrito como usualmente faço ou não estou habituado a fazer. O mesmo vai se repetir para o custo. Então, em um par de alternativa, vai estar custo alto e no outro, custo baixo. Quanto à questão da adaptação, em uma alternativa vai falar um pouco sobre depende da adaptação e na outra depende de nenhuma adaptação. É válido pontuar que, nesse momento, vocês estão vendo que os pares de alternativa estão coloridos, mas a cor, nesse momento aqui mesmo, é só por questão de didática. O que vai ser apresentado para vocês durante o questionário são os pares de alternativa, com 7 opções de cada um dos lados. E aí, nesse momento, eu trouxe 3 apenas para ilustrar o que a gente tanto comenta sobre essa questão dos pares. Então, o DCE ele vai levar em torno de 30 a 40 minutos para ser respondido. É claro que esse tempo ele vai variar de acordo com o participante, podendo ser menor. E nós acreditamos que o bônus do participante responder até o final compensa o ônus de ter um tempo maior. Como vocês conseguem observar aqui, o DCE vai ser dividido em alguns blocos principais. E essa distribuição foi com o intuito de simplificar o processo de resposta do participante, de acordo com os resultados que nós obtivemos no nosso estudo piloto. Então, o primeiro bloco vai ser intervenções, na sequência diagnóstico, cenários gerais, opções reais e um reconhecimento de cenário. Eu vou explicar rapidamente cada um deles para vocês. É importante pontuar novamente que, quando o participante fizer a sua escolha, o cenário ele não vai mudar. São os pares de alternativa, e discretamente, como a Gabi havia comentado. E a gente reforça que, durante a escolha, os participantes eles sempre devem clicar em próximo para avançar e para que as respostas elas sejam coletadas corretamente. Então, na parte de intervenção, o cenário vai ser sempre: durante minha prática clínica, eu estaria disposto a adotar uma nova intervenção para a lesão de cárie em dentes descidos que... E aí a gente consegue observar que terá um par de alternativa, e ao todo, nesse bloco, serão 24 pares de alternativa. Então, se eu tivesse no questionário, ao clicar em próximo, o que mudaria seria apenas essa tabela amarela. O cenário manteria. O mesmo vai valer para o diagnóstico. Nessa parte, o foco são estratégias de diagnóstico para lesões de cárie. Então, o dentista ele vai escolher a opção que melhor representa ele dentro dos pares de alternativa presente. E nessa parte, nós teremos 12 pares de alternativa. Na parte geral, o cenário vai ser: na última semana, durante sua rotina clínica, ao tomar alguma decisão, você escolheu mais frequentemente uma alternativa que... E aí, novamente, nós teremos 24 pares de alternativa. Nas opções reais, o foco vai ser o controle de lesões microcavitadas na oclusal de molares em crianças da primeira infância. Então, todos os pares de alternativa estão relacionados a esse cenário. E, ao todo, nós teremos 11 pares. Por fim, com relação aos blocos, nós teremos um bloco especial ao reconhecimento de cenário, em que o nosso objetivo é, de fato, conhecer o cenário daquele participante, verificar quais materiais estão disponíveis no seu dia a dia, quais procedimentos aquele dentista realiza com maior frequência, ou quais ele nunca realizou, e, ao todo, nós teremos 3 questões. Antes de finalizar o questionário, terá uma breve explicação sobre o que é ciência cidadã, o que é ser um pesquisador cidadão, e aí vai ter um questionário, uma pequena questão, perguntando se a pessoa teria interesse em ser pesquisador cidadão ou não. E é válido pontuar que os participantes podem e devem compartilhar essa pesquisa com outras pessoas. E assim a gente faz a corrente do bem que a professora falou, em que um convida o outro e a gente vai fazendo um ciclo de participação.
Para que todas as respostas sejam enviadas e os dados sejam coletados corretamente, é importante clicar em enviar. E no momento do envio, uma cópia dessas respostas ela vai ser enviada no e-mail do participante. Então, reforçamos aquilo que a Renata comentou na palestra dela, que é importante que a pessoa coloque um e-mail que ela tenha acesso, que ela utilize. Esse aqui é um mapa, uma visualização de todas as etapas que todos os centros irão passar. Então, em conjunto com nós, iremos realizar o diário de bordo, o mapeamento dos centros e reuniões de implementação, em que o nosso objetivo é identificar quais serão as estratégias de convite que serão feitas para os participantes responderem ao questionário e que nós conseguimos dar subsídios para que essa captação de pessoas aconteça e que nós temos um fluxo de participação interessante por centro. Então, cada centro vai ter disponível um questionário de fluxo de participação. Então, inicialmente, nós iremos coletar um e-mail de contato do centro, qual é o centro que está respondendo aquele questionário, e depois nós teremos 2 perguntas com relação ao recrutamento e as estratégias de convite que serão feitas. Então, o intuito aqui, nesse momento, é verificar se o participante ele foi convidado por meio de um e-mail, de rede social, de um evento, de um congresso, de um contato pessoal, para nós identificarmos quais formas foram mais eficazes, de acordo com cada centro, o que deve ser repetido e o que não deve ser repetido. Na sequência, nós iremos dividir em 2 modalidades, modalidade presencial e online. Eu sei que, nesse primeiro momento, isso pode gerar um pouco de confusão, mas o nosso intuito aqui é verificar a adesão dos participantes. Quando a gente convida outras pessoas, nós temos uma expectativa com relação à participação delas. Então, nesse momento aqui, a gente quer verificar se a adesão corresponde à expectativa com a realidade. Se não correspondeu, o que a gente identifica que faltou para que correspondesse. Então, tanto que a gente deixa um campo aqui, para caso tiver recusa de participação, que justifiquem por quê, para nós podermos identificar as barreiras que levaram aquela pessoa a não querer participar da pesquisa nesse momento. Então, essa primeira parte vai ser referente à aplicação de uma modalidade presencial, como se eu estivesse aqui aplicando para outra Luana, presencialmente. E na modalidade online, quando eu encaminho esse questionário para ela e ela responde na casa dela, sem que eu esteja junto com ela, mas que eu faça essa explicação também de como funciona o questionário. E aí as perguntas são a mesma. Então, quantos convidados foram convidados a responder, quantos de fato responderam e as justificativas de recusa. E, por fim, a gente vai coletar a impressão final de cada centro, e é importante que essa impressão seja individualizada, seja uma opinião real e qualitativa sobre o fluxo de pessoas. O intuito é que vocês nos passem o que vocês sentiram, se as pessoas aderiram mais quando o convite foi feito de um jeito, se vocês acharam que não foi da forma que vocês esperavam, o que vocês sentiram que possa ser melhorado, tudo que a gente consiga agregar para o andamento dessa pesquisa em outros centros e também em pesquisas futuras, para colhermos o melhor feedback possível. E, novamente, reforço a questão do enviar, porque muitas vezes a gente acaba respondendo um formulário e, na correria do dia a dia, acaba esquecendo. Oi, gente. Bom, então eu vou falar agora um pouco para vocês sobre o uso da plataforma que vocês vão utilizar para fazer a aplicação do DCE, para vocês pegarem o treinamento que a gente vai disponibilizar e tudo que a gente vai ter alocado dentro do site do Evidente, tá? Então, a gente vai ter uma área de ciência cidadã dentro do site e dentro dessa área de ciência cidadã a gente vai ter todas as nossas áreas que a gente vai acessar para poder... Oi? Perdão. Aqui. Na área aqui de Ciência Cidadã, onde a gente vai ter os nossos subtópicos para a gente entrar. Mas antes eu vou falar para vocês, como a Mari tinha pontuado, o nosso WaveBot, que ele é um robozinho que a gente acabou de programar para poder fazer a disponibilização de evidências científicas agora para os dentistas, de uma forma um pouco mais interativa, não tão manual, junto com o site. O WaveBot ele vai começar ali perguntando para você se você quer conhecer os pilares, participar das pesquisas, então ele vai levar quem estiver entrando no site para as nossas iniciativas de ciência cidadã, então ele vai levar lá para a área de inscrição. As melhores evidências, ele vai mostrar as melhores evidências tanto para a sociedade quanto para os profissionais. Tem uma área de tirar dúvidas, relatar problemas e ser também um pesquisador cidadão.
Então, falando um pouco mais sobre o acesso ao cadastro, a gente entrando ali na nossa área de ciência cidadã, a gente vai ter alguns subitens, que é o que é ciência cidadã, nossas iniciativas, seja um pesquisador cidadão, e nós, cidadãos pesquisadores, e o acompanhamento das atividades. Mas a gente vai focar aqui agora no seja um pesquisador cidadão, que vamos dizer que a pessoa está começando do zero a atividade. Então, ela vai entrar aqui na área do seja um pesquisador cidadão, e a gente vai ter um menu de pesquisas que a gente tem usando a iniciativa Ciência Cidadã. Nesse momento, a única que está habilitada para acesso é o DCE, Tomada de Decisão Dentistas Multicêntrico. Então, quem for participar vai entrar dentro dessa área do DCE, Tomada de Decisão Dentistas Multicêntrico, e vai seguir com o cadastro. Então, o cadastro ele vai ser o formulário com TCLE Pesquisador Cidadão, e depois que ele responder, ele pode entrar nessa areazinha aqui, a página do Pesquisador Cidadão, e ele vai encontrar uma outra área que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, você já se cadastrou? Uma outra forma que você pode entrar é entrando de novo no Ciência Cidadã, nossas iniciativas, evidente profissionais, área do pesquisador cadastrado. Vai aparecer esse submenu aqui, que você vai tentar acessar ou treinamento ou aplicação. Você é um pesquisador cidadão que ainda não fez treinamento, então onde você vai entrar? Na primeira sessão. Então, a sessão de treinamento, a gente vai ter lá um menu lateral, com todos os itens, o treinamento básico, o treinamento específico e a ferramenta de aplicação. O treinamento básico ele vai ser um treinamento, por exemplo, com ética, um treinamento mais básico geral do que é ciência cidadã e do quais são os tópicos que a gente vai utilizar em todas as pesquisas que envolvem ciência cidadã, não só o DCE especificamente. Então, o treinamento específico ele já vai para uma área do que é um Skip Choice Experiment, ele vai focar mais dentro daquilo que a gente vai fazer a aplicação da pesquisa. Depois disso, a gente tem ali a ferramenta de aplicação, que você também pode acessar por aqui, mas se caso você entre no site diretamente, a gente vai ter ali também o acesso ao formulário de aplicação, que ele vai já redirecionar diretamente para o formulário de aplicação. E aqui entra o formulário de aplicação, que vai ter já todo o questionário que as meninas já explicaram para vocês para fazer essa aplicação. Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês, a ferramenta de como vocês vão utilizar a plataforma e como vocês vão fazer toda essa parte de integração junto com quem vocês vão fazer a aplicação da pesquisa. Depois aqui, então, se vocês quiserem, cadê? Congelaram. Me descongela, por favor. Ok. Obrigado, a gente acabou de atualizar nossas informações de contato, Luana, Thaís e Lucas. O nosso trio Ternura, os Luz e a Thay. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente para tirar alguma dúvida da plataforma, do questionário, enfim, tá aí os nossos contatos de Instagram. Queria agradecer, e quem é o